Olá, turma. Voltamos aqui, né? Vamos para a nossa segunda aula. Vamos para a nossa segunda aula do dia. Tá? Agora a gente vai ir para Geometria, Matemática 3, Estudo de Triângulos. Lembrando, meu nome é Aníbal Fernandes, sou professor de Matemática do nosso curso ESA aqui do Instituto Venturo. Vamos começar? Sexta-feira, eu sei que todo mundo está cansado, semana cheia, mas vai valer a pena. Vamos começar. Só deixa aqui abrir o chat. E abrir demais. Pronto, aqui, bonitinho. Vamos lá, vamos começar. Nossa aula hoje a gente vai começar a falar sobre triângulos, né? Primeira parte, conceitos iniciais do que é um triângulo, né? E vamos chegar até aquela parte ali das sevianas, né? Vamos descobrir o que é uma seviana, para que ela serve, o que ela agrega aí para a gente, tá? Primeiro, antes de tudo, eu preciso saber o que é um triângulo, né? Então, se eu tenho três pontos não colineares, quer dizer que eles não estão na mesma reta, né, na mesma linha, ele consegue formar um triângulo quando eu ligo cada um desses pontos, 2 a 2. Tá legal? E eu formo essa figura que tem aqui de baixo, o nosso triângulo ABC, tá? Eu também posso ter a mesma definição se eu traçar, ao invés de ligar, né, com pontos, na verdade, com segmentos de reta, eu posso ligar com retas, efetivamente, né? E aí, aquelas retas, em suas interseções, eles vão formar um triângulo, né? Tá bom? E aí a gente começa a ver que partes tem nesse meu triângulo aí, né? Importante eu saber o que é um triângulo e o que é cada uma dos elementos desse triângulo, tá? Vamos começar aqui pelos nossos vértices. O que é vértice, Nilber? Vértice são os pontinhos, né, que criam, vamos dizer assim, o nosso triângulo, tá? Então, vamos chamar esse cara aqui de vértice. Só de vértices vive um triângulo? Não. Ele também tem um carinha que se chama lado, né? Então, o lado do triângulo é o quê? O lado do triângulo é esse segmento de reta que ligou um vértice a outro, tá bom? Pintando aqui de azul só para ficar mais chamativo para vocês. Então, esses caras aqui são os lados, tá? Mas o que a gente tem dentro do nosso triângulo? Ah, a gente também tem os nossos ângulos internos, tá? Nós temos os caras, né, mais falados, os nossos ângulos internos. E aí a gente tem um outro que ele tá ali como se fosse um bônus, né, um cara especial, que é o nosso ângulo externo. O nosso ângulo externo, eu não botei aqui direto na figura, gente, porque é para a gente entender da onde que ele está saindo, tá? Se liga. Tá vendo esse ladinho que eu tenho? Vou botar ele debaixo do lado A. Imagina que o que eu falei lá, quando eu traço retas ao invés de segmentos de retas. Ele vai se prolongar até depois que eu passar dos lados, né? Dessa forma aqui, ó. Até botar com uma régua para ficar mais bonito. Ó, ele vai se prolongar assim, ó.
né? Vai se prolongar aqui, vai se prolongar aqui nesse vértice, vai se prolongar nesse vértice também, né? E aí eu tenho esses segmentos sendo prolongados. E aí, o que que é o nosso ângulo externo? O nosso ângulo externo é o carinha que completa até formar 90 graus, o que sobrou ali do nosso ângulo interno, tá bom, gente? Então, são esses caras aqui, ó, em laranja, esses ângulozinhos que eu estou pintando de laranja, é o nosso ângulo externo. E aí a gente já vê que ele tem uma relação bem íntima com o nosso ângulo interno. Eu já falo aqui, já vou aquecer essa discussão, dizendo que o ângulo interno e o ângulo externo são suplementares. Vamos chamar aqui, ó, ângulo externo de AE e ângulo interno de AI, para a nossa abreviação ficar mais fácil. E aí, como eu falei, aquecer a discussão. Quando eu tenho o ângulo interno mais o ângulo externo, né? Eles formam 180 graus, que significa que eles são suplementares, que eu falei na aula passada o que significa, né? Belezinha. Com isso aí a gente conseguiu saber o que é cada coisinha do nosso triângulo, né? Todos os elementos que ele pode ter. Mas não basta só saber como é o triângulo, né? E quem são os elementos dele. Eu preciso saber se qualquer pontinho, né, que eu coloque ali, qualquer tamanho, ele vai servir como um triângulo, né? Nem sempre eu consigo saber, dependendo se eu pegasse 3 palitinhos e tentasse ligá-los, nem sempre eles conseguem formar um triângulo, por mais que eles não sejam, ih, rapaz, me fugiu o nome, colineares, tá? Esses segmentozinhos aí, às vezes eles não conseguem formar um triângulo. Eu vou mostrar aqui, vou parar a apresentação para mostrar uma animação para vocês e depois a gente volta para a nossa aula. O que que tem que acontecer para o nosso triângulo conseguir ser um triângulo de verdade? Se eu tenho um lado que eu escolho, né? Posso escolher qualquer um dos três. Os outros dois lados, quando subtraídos, eles têm que dar um módulo igual, né, a um número menor do que esse lado que eu escolhi. E quando eu somo esses dois lados que eu tenho, ele vai ter que dar um número maior ao lado que eu escolhi. Ou seja, esse lado que eu escolhi, ele tem que estar entre a subtração e a soma dos outros dois, tá? E aí, eu faço meu teste, que está aqui, ó. Esses aqui lados, AB, AC, BC, são os lados no meu triângulo, tá? E aí, agora a gente vai ver rapidinho uma animação para entender como isso funciona na prática, tá? Deixa eu botar aqui no zoom para interromper aqui e começar aqui. Aqui. Eu não quero essa aba, quero essa aqui. 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 Beleza? Essa aqui é a nossa animação, tá, gente? Olha só. O que que eu tenho? Eu tenho um triângulo aqui, né? Um triângulo de lados iguais a 1, 1 e 1. Mas sempre qualquer valor desse triângulo vai dar certo? Vamos ver. Olha, aqui embaixo tem todas as nossas condições ali que eu falei, né? A soma dos caras ali, né? Se eu tenho um lado que eu escolhi, ele tem que ser menor do que a soma e menor do que a subtração deles, tá? E aí vamos mexer aqui um pouquinho. Se eu mexo aqui, tá vendo? Nosso triângulo aqui está sendo formado, né?
Mas, dependendo de quanto eu mexo, ó, aqui eu já não tenho mais um triângulo, porque a condição aqui furou, tá vendo? O nosso lado AB, se eu escolher aqui o lado AB, ele não vai conseguir sanar, né, a nossa condição. Nesse caso aqui, o que que acontece? Ele é sim maior do que a subtração entre os outros 2 lados, né, porém ele é igual à soma, tá bom? Aqui eu posso ir mexendo aqui como eu quiser, olha só, estou formando vários triângulos, né, porém chega aqui um valor, olha só, um dos lados é muito grande, teoricamente eu não conseguiria chegar com os outros 2 para encaixar. Os palitinhos não fecham, né. E aí eu consigo ver como funciona esse lance aí, o triângulo existe ou não? Depende do tamanho que eu consigo ligar, né. Beleza? Na nossa animação aqui, ó, nem todos os triângulos existem, tá vendo? Só para mostrar mesmo. No finalzinho da aula a gente vai ver um exercício sobre, tá? Beleza, agora que a gente já viu como acontece, né, de verdade, como que eu sei que, não, é um triângulo porque formou ali os palitinhos e tal, através, algebricamente, dessas expressões, a gente tem que identificar quem são esses triângulos, né? Tem que classificar esses triângulos. E aí eu tenho duas formas de classificar: quanto aos lados do triângulo, o tamanho dos lados, e quanto aos ângulos. A primeira classificação que a gente tem é quanto aos lados. Se todos os lados forem diferentes, ele é um triângulo escaleno, todos os lados distintos. Se ele tiver dois ladinhos iguais, aqui ó, dois ladinhos iguais, ele é isósceles, né? Uma outra coisa, se o meu triângulo é isósceles, ele tem dois lados iguais e tem dois ângulos iguais também. Porque lembra que eu falei que o nosso ângulo é uma abertura? Se eu abrir o mesmo tamanho para um lado e para o outro, eu formei dois lados iguais, tá certo? Por isso que eu tenho dois lados iguais e dois ângulos iguais. Esse cara aqui de baixo, essa linha, que eu vou botar até de outra cor aqui, esse ladinho aqui em azul, a gente chama de base, tá bom? Base do triângulo isósceles. E aí, o triângulo equilátero, ele é aquele triângulo especialzão, né? Ele tem todos os lados iguais, ele tem todos os ângulos iguais, ele é um polígono regular, né? Que ele é todo perfeitinho, tá? E aí, uma outra coisa a mais, quando chegar em Cevianas eu comento, mas ele tem relações muito fechadinhas com relação a Ceviana. Segunda classificação é quanto ao ângulo. Quanto ao ângulo, quando eu vejo um triângulo dessa forma assim, esse cara aí tem todos os ângulos agudos, né? O que é ângulo agudo, turma? Ângulo agudo são ângulos de entre 0 graus, né? Não pode ser 0, e 90 graus, e não pode ser 90. Esses são ângulos agudos. Ele pode ser retângulo, quando um dos ângulos é um ângulo reto, tá aqui bonitinho, né? Se um dos ângulos é um ângulo reto, os outros dois só podem ser agudos, tá bom, gente? E ele pode ser obtusângulo. Obtusângulo é quando eu tenho um ângulo obtuso. O ângulo obtuso é quem mesmo? O ângulo obtuso é aquele ângulo que está entre 90, não pode ser 90, vou botar aqui B, e 180. Não pode ser 180, senão ele é um ângulo raso e eu também não consigo formar um triângulo. Tá legal? São as três classificações quanto aos ângulos, tá bom, gente? Ah, com relação ao nosso triângulo retângulo, eu consigo fazer várias relações
a partir dos lados dele, só por ele ter esse ângulozinho de 90 graus. Então, agora a gente vai, galera, para a seviana. Quando a gente vai falar de seviana, eu tenho que saber o que é uma seviana, né? Seviana é um segmento que parte do nosso vértice, do nosso triângulo, até o lado oposto a esse vértice, né? Ou seja, partir do pontinho até o lado que está na frente, tá? E aí, eu tenho 3 tipos de sevianas que são importantes para a gente, né? Que tem relações boas da gente conseguir entender, que a gente precisa, né? Uma delas é a mediana. O que que essa mediana faz? A mediana é uma seviana que sai lá do nosso vértice e vai até o ponto médio do lado que está na frente dele. Ou seja, é aquele ponto que divide o meu segmento em 2 partes iguais. Tá legal? E aí, eu tenho uma coisa a mais, né? Imagina que eu estou com um triângulo, né? Eu traço todas as medianas. Eu traço todos os segmentozinhos que vão do vértice até o ponto médio que está do lado oposto, certo? Esse cara aqui, ele vai formar um pontinho de interseção, esse pontinho aqui. Esse ponto se chama baricentro. E ele tem algumas propriedades especiais, gente. A propriedade que ele tem de especial é que ele divide esse segmento entre o ponto e o vértice, né, e o ponto médio, numa razão de 2:1. Ou seja, se aqui eu tenho 2 unidades de medida, aqui eu vou ter 1. Alguma pergunta? Não, né? Beleza? E aí, eu fiz aqui a relação. Segmento de M a G sobre o segmento de G até A é igual ao segmento de P a G e segmento de G a B, que é igual ao nosso segmento N a G, sobre o segmento G a C. E tudo isso aí, se eu colocar em forma de fração, ele vai dar 1/2. A parte que vai do meu baricentro até o ponto médio, é sempre a metade, né, do que a parte que vai do meu baricentro até o meu vértice. Tá legal? Essa que é a pegada, né, o X da questão. Então vamos lá. Qual é a outra seviana que a gente vê aí que é importante, né? A outra seviana a gente conhece muito bem há bastante tempo, só que esquece que ela é uma seviana. É a nossa altura. Quem é a nossa altura? Nossa altura é aquele segmento que sai da nossa, do nosso vértice e vai até o outro lado, no segmento de reta, no lado que eu tenho oposto, formando 90 graus, tá? 90 graus aqui. Beleza? E aí, como todos os outros, né, ela também tem um encontro das alturas. O encontro das alturas se chama ortocentro. Só que diferente do nosso baricentro, que eu falei aqui, que ele está sempre no interior, né, do nosso triângulo, nem sempre a altura está no interior do triângulo, né? Vou botar aqui um exemplo aqui para vocês verem quando isso acontece. Por exemplo, eu tenho aqui um triângulo obtusângulo. Deixa eu fazer aqui melhor, está muito feio. Tem aqui um triângulo obtusângulo, assim, ó. Um triângulo obtusângulo. Tá vendo aqui? Tem um ângulozinho aqui, maior do que 90 graus, menor que 180. Se eu quisesse a altura referente a esse vértice aqui, esse vértice A, né? Eu ia ter que pegar um segmento fazendo 90 graus com esse lado aqui BC, né? Mas olha só, eu não consigo passar daqui para cá e fazer 90 graus, né? Ele vai dar mais do que 90 graus. O que que eu vou fazer então? Faço um prolongamento
né, desse meu lado BC, e aí sim eu monto 90 graus. Olha só, eu tenho uma altura que é uma serviana, mas ele não fica dentro do nosso triângulo, tá? Então, em triângulos obtusos, como esse A tá feio, né? Em triângulos obtusos, como o exemplo que eu dei, essa altura está fora do meu triângulo. Isso aí mostra que o nosso ortocentro ele também pode ficar fora do nosso triângulo, tá bom? Bissetriz interna. Eu falei bissetriz interna porque também tem a externa, tá? Mas no caso a gente vai estudar primeiro a bissetriz interna. O que é uma bissetriz? É a seviana que divide o nosso ângulo em duas partes iguais, tá legal? Então, o que ela tá mirando? Tá mirando no nosso ângulo. Aonde eu for chegar do outro lado, meu irmão, aí é contigo. O importante é que ela divide meu ângulo em duas partes iguais, como tá aqui, tá? E aí, quando eu encontro todas essas bissetrizes, ele encontra em um ponto, tá? Que a gente chama de incentro. E ele é o centro da circunferência que está inscrita dentro desse triângulo, tá bom? E aí tem uma coisa bem legal. Se eu traçar duas bissetrizes, eu já acho o meu incentro, tá? Não preciso traçar uma terceira. Assim como todas as outras, né? Se eu traço duas sevianas, eu encontro o meu centro em questão. Tá legal? Agora, galera, a gente tem uma, um conceito que não é uma seviana, porém é muito importante porque é muito parecido, tá bom? É a nossa mediatriz. A mediatriz, como eu falei, não é uma seviana porque ela não parte sempre, né, do nosso vértice e vai até o lado oposto ao vértice, tá? O que que ela faz? Essa mediatriz, ela está pensando exclusivamente no segmento que ela vai passar, tá bom? Em relação a esse segmento, ela sempre faz duas coisas. Ela passa pelo ponto médio, ou seja, divide esse segmento em duas partes iguais, né? E ela faz 90 graus com esse segmento, tá? Então, vamos dizer que é uma fusão entre a nossa mediana e a nossa altura, tá legal? Se você reparar bem nesse desenho aqui está mostrando todo mundo, inclusive a minha mediatriz, né? E aí você vê que nesse triângulo ela não coincidiu com ninguém, tá? A única coisa que ela fez foi passar no ponto médio, igualzinho aqui a nossa mediana, mas como ela tem que fazer 90 graus, ela não passa, né, em nenhum vértice, tá legal? Ela também tem um ponto de encontro, tá? O ponto de encontro da nossa mediatriz é... Ih, rapaz, me fugiu o nome do ponto de encontro. Daqui a pouco eu lembro. Tá? Não botei porque a gente não fala muito sobre ele em relação à ESA, tá? Mas o ponto de encontro da nossa mediatriz é circuncentro, tá legal? É o nosso circuncentro. Aqui a gente vai falar de um teorema muito importante para a gente, tá bom? Esse cara aqui é o teorema do ângulo externo. O que é isso, Nilber? A gente viu que o nosso ângulo interno e o nosso ângulo externo tem uma relação, né, de suplemento, tá bom? Essa relação de suplemento, ela pode ser expandido, né, em relação os outros ângulos do nosso triângulo, tá bom? Pensa comigo. Uma informação que eu acho que eu não falei, é bom falar, né? Qual é o valor da soma dos ângulos internos do nosso triângulo? A gente sabe que a soma dos ângulos internos, botei ângulos,
do triângulo vai ser igual a 180 graus sempre, tá bom? Isso aí a gente sabe. A gente sabe também que quando eu somo, nesse caso aqui, vou pintar de verdinho o meu ângulo C e o meu ângulo D, que é o meu ângulo externo, vou pintar de vermelhinho. A gente sabe que eles são suplementares, então eu tenho que C mais D é igual a 180 graus. Tá legal? Mas pensa comigo, qual é o valor de C? O valor de C não é igual a 180 graus menos o valor de A menos o valor de B? Não concorda comigo? Porque quando eu somo todo mundo, eu tenho a soma dos ângulos internos, que é o quê? 60 graus. E olha só, se eu for pegar essa fórmula aqui e isolar o C, o que vai acontecer? 180 menos D, certo? Até passar isso aqui tudo um pouquinho mais para baixo. Aqui está o suficiente. Aí você é esperto, você para e pensa. Ora, se C é igual a isso aqui, e C é igual a isso aqui, por que não igualá-los, né? Aí você iguala. Eu vou ter o seguinte, 180 menos A menos B é igual a 180 menos D, né? E aí a gente vê, repara, né, que 180 eu posso morrer com 180, e só vai sobrar o seguinte, menos A menos B igual a menos D. Tá tudo negativo, a gente multiplica por menos 1, né? Que a gente vai ter os valores positivos. E aí eu cheguei nessa expressão. Essa expressão me diz o quê? A mais B é igual a D. Opa, mas A e B são ângulos internos, né? Que não são adjacentes, né, ao meu ângulo externo. E ele vai ser igual ao meu ângulo externo? Vai. O nosso teorema do ângulo externo me diz que isso aqui acontece. Alguma dúvida, gente? Não, tá tudo tranquilo? Beleza, vou prosseguir, hein? Vamos fazer alguns exercícios, né? Botei 3 exercícios aqui bem tranquilos, tá? A aula até passou mais rápido do que eu imaginei. Qualquer dúvida, falem aí no meio do caminho. Na figura NP, os pontos médios dos lados AC e BC, respectivamente. NP são, né? Esqueci do são, foi mal. Se G é o baricentro do triângulo ABC, AP igual a 6 centímetros e GN igual a 1,5 centímetros, obtenha, né, no caso, ele ficou um errinho de gramática, concordância, na verdade, em centímetros o valor do segmento BN e AG, né? Então, ele quer aqui, eu vou grifar para vocês, o segmento BN, esse aqui tudo, e ele quer também o AG, que é esse pedacinho aqui. Esse aqui quase não apareceu. Deixa eu botar outra cor. AG. Esse aqui também tá ruim, né? Tô escolhendo umas cores ruins. Vou botar laranjão. Pronto. Laranja sempre safa. Aí, galera. Vamos lá. Como que a gente vai descobrir isso aí? Primeiro, ele deu alguma coisa? Deu. Ele deu o valor de AP, né? AP, vou botar aqui assim, ó.
para a gente montar o segmento, tá bom? AP é igual a 6, tá bom? E ele me deu o valor de GN. GN é esse pedaço aqui. É igual a 1,5, tá? E aí eu te pergunto, ele falou de baricentro, que eu tenho baricentro aqui, né? Se ele tem baricentro, o que ele tem de especial aí para contar para a gente em relação a segmentos? Ele fala que o nosso segmento é sempre dividido na razão de 2:1, né? Então, o pedaço que vai até o vértice está na razão. Ele é o dobro do pedaço que vai até o ponto médio, tá? Então vamos pensar o seguinte: se ele está querendo descobrir o AG, né? E ele me deu tudo até o AP, dividindo isso aí em 3 partes, eu tenho 6 dividido para 3, né? Porque é uma parte de um pedaço e 2 partes de outro pedaço. Pegou a ideia? Então, cada pedacinho aí vai valer 2 centímetros, né? Então, aqui, ó, vou fazer aqui nossa divisão de segmento, ó. Esse pedaço aqui vale 2 vezes 2, porque é o dobro, né? Então, vale 4. Acabei de descobrir. E esse pedaço aqui vale 2, tá? Tudo em centímetros, tá bom, gente? Completando aqui todo mundo, 6. Da mesma forma vai acontecer com o nosso GN. O nosso GN não é o pedaço que está chegando no meu ponto médio. Então, ele vale 1. E o nosso BG vale o quê? 2 vezes, né? Se eu peguei esse GN, que é a terça parte do meu total, quanto é o meu total, né? GN é igual a... vamos melhorar aqui. Não, tá bom. GN é igual a BN sobre 3, né? Então, 3GN é igual a BN. Vai ficar 3 vezes 1,5 igual a BN. No final tem que BN é igual a 3, 4,5, né? Beleza, gente? E aí, o que eu fiz? Eu usei as relações de baricentro para conseguir resolver essa questão. Botando nossa resposta aqui. Eu tenho que BN, vou botar um tracinho para cima só para ficar mais didático, tá? Que é segmento de reta. Igual a 4,5 centímetros. E AG é igual a 4 centímetros. Ok? Todos entenderam? Bem tranquila essa parte da matéria ainda, não? Agora a gente tem um exercício um pouquinho só mais abstrato, não muito, mas um pouquinho. Calcule o ângulo X em função de A, sabendo que CI e BI são bissetrizes dos ângulos B e C. Até coloquei aqui, né? Os ângulos que têm um tracinho são iguais e os ângulos que têm 2 tracinhos são iguais, tá? O que ele me disse aqui? Ele me falou, né, que o nosso X ele tem que ficar em função de A, né? Para ficar em função de A, eu tenho que olhar esse triângulo ABC como um todo, tá? Então, vamos botar aqui, no triângulo ABC que nós temos, né? No triângulo ABC, nós temos esse A, mais 2 vezes esse ângulozinho, que é um tracinho só, mais 2 vezes esse ângulozinho, que são 2 tracinhos só. Eu não vou escrever 2 tracinhos ou um tracinho. Eu vou chamar de alguma coisa. Vamos chamar aqui de C e aqui de B, tá bom? Só para seguir a linha de raciocínio dos nossos vértices. Então, eu tenho 2 vezes o C
mais 2 vezes o B. Isso aqui tem que ser igual a quanto? 180 graus, porque eu não estou formando um triângulo inteiro, um triângulo cheio. Beleza, pois bem. Esse 180 aqui está parecendo um 188. Acabei de ver aqui o que a gente pode fazer aí para deixar em função de A. Isolar o A, né? Então vamos lá. Na verdade, isolar o A não, né? Deixar alguma coisa que se escreva como A. Nesse caso, ó, a gente acabou de ver na aula de matemática 1 fator comum, né? A gente vai usar ele agora. 2C mais 2B é igual a 180 graus menos A, né? Olha só o fator comum usando aqui. Acabei de aprender fator comum. 2 em evidência. B mais C ou C mais B, eu botei aqui na ordem inversa, mas tanto faz. Isso aqui vai ficar igual a 180 menos A sobre 2. E fiz rápido demais. Isso aqui agora sim, B mais C vai ficar igual a 180 menos A sobre 2. Beleza? Guarda isso aí no coração. Agora a gente vai ver o triângulo pequenininho porque a gente tem que relacionar o X, né? Então, vou botar aqui divididinho. No triângulo C e B, tá? O que vai aparecer aqui? No triângulo C e B, a gente tem como ângulos internos o quê? C mais B mais X igual a 180 graus, certo? Então, eu sei que esse C mais B, ou B mais C, ele já está em função de A, né? Esse cara aqui vale quanto? 180 graus menos A sobre 2, não é verdade? E eu quero descobrir quem é o X. Vamos jogar ele para o outro lado? Primeiro a gente recorta para dar mais espaço para a gente escrever. Vamos jogar ele aqui para o outro lado. Aí vai ficar assim, ó. X é igual a 180 graus menos 180 menos A sobre 2, tá? E aí, quando eu faço MMC, o que vai acontecer aqui? Né? Melhor, vamos fazer uma divisão aí parcial. Uma divisão parcial, eu vou ter o seguinte, ó. X é igual a 180 graus menos 90 graus, que eu dividi 180 por 2, menos A sobre 2. Tá bom? Assim fica mais bonitinho. Agora dá para a gente fazer o quê? X é igual a... Se liga nesse menos. Esse menos vai inverter o sinal de todo mundo que está aqui dentro. Aí olha como que vai ficar. 180 menos 90 mais A sobre 2. E aí eu vou ter que x vai ser igual a 90 mais A sobre 2. E aí eu fiz o que ele queria. Eu coloquei todo mundo em função de A, inclusive a resposta aí que é o x. Beleza? É mais abstrato, mas dá para ter uma ideia. Se eu soubesse quem é esse A, eu já teria a resposta, né? Vamos supor que o A fosse 40 graus. Aí eu teria a resposta. Tá bom? Eu consegui fazer isso aí porque eu estou falando de uma bissetriz, né? Eu tenho 2 bissetrizes que eu conheço. Tá bom? Vamos para a próxima, a última questão? Na nossa última questão, nós temos o seguinte. Depois a gente abre para dúvidas, tá? Se um triângulo com lados A igual a 6, B igual a 4 centímetros e C igual a 8 centímetros, verifique se essas medidas condizem com o triângulo. Então, galera, aqui o que a gente vai fazer? Eu vou usar a nossa condição de existência de um triângulo. Tá? É importante eu saber se o triângulo existe ou não.
Como é que é a condição de existência? Primeira coisa que eu tenho que fazer é escolher um lado, né? Para começar. Vamos supor que eu escolhi aqui o meu lado b igual a 4, tá? Coloquei o b igual a 4 aqui no meio e a gente vai começar a comparar. Esse cara tem que ser menor do que a soma dos dois lados. No caso aqui, 6 mais 8. Mas ele também tem que ser maior do que o módulo da subtração dos dois lados. 6 menos 8, ele tem que ser menor. Eu botei de propósito menor na frente, tá bom? Para a gente saber que vai dar um número negativo, só que eu quero um módulo porque eu estou falando de tamanhos, tá? Como é que fica aqui? 6 menos 8 vai dar menos quanto? Menos 2, que é menor do que 4, que é menor do que, no caso aqui, dá 14, né? Só que esse cara aqui está no módulo, vai ficar 2 menor do que 4, que é menor do que 14. Nessa condição aqui, o cara funciona, né? Se eu escolher o 4 como o meu comparador, né? Esse triângulo existe. Agora, só por desencargo de consciência, vamos testar para os outros lados? Vou botar aqui em preto. Vou escolher agora o A igual a 6, tá? Escolhendo aqui o A igual a 6, né? Ele tem que ser menor do que 4 mais 8 e 8 menos 4, tá bom? Aqui vai dar 4 menor do que 6, menor do que 12. Também serve. E aí eu tenho o último lado, que é 8, né? Ele vai ter que ser menor do que a soma dos outros dois, 6 mais 4, e maior do que a subtração dos outros dois, 6 menos 4. Isso aqui vai dar 2, menor do que 8, menor do que 10, tá? E aí eu te dou o bizu, gente. Cara, se você testou com o maior lado, lá no meio, e a soma e a subtração valeu, então provavelmente esse triângulo vai existir, não precisa nem fazer o resto, tá? Eu fiz todos aqui porque é a primeira vez que a gente está fazendo os cálculos juntos, tá bom? Nilber, olha só. Eu achei aqui um triângulo que deu igual, né? Será que ele existe? Então, se alguma das parcelas ali da nossa inequação der igual, ele não vai existir, porque ele não consegue juntar os palitinhos, lembra da história que eu falei? Ele não consegue juntar os palitinhos, fica faltando um espacinho, tá? Não joguei no GeoGebra aqui para vocês, né? A construção do triângulo pequenininho, mas quem tiver curiosidade, você pode jogar na internet, tá? Tem até alguns modelos online que mostra mesmo eu construindo aquele triângulo. Quando o triângulo, os segmentos não são suficientes, né, para formar o triângulo, por mais que pareça que ele forme, sempre vai ficar um espacinho bem pequenininho que não vai juntar os pontos. Tá legal? Alguma dúvida, gente? Vocês não tiveram nenhuma dúvida nessa aula? Pensei que ia ter mais dúvida do que a anterior, mas tá Ô, ótimo. professor, eu tive uma dúvida na penúltima questão. Penúltima questão, Em cima dessa aí. essa aqui. É. Pode Ah, falar. quer ver, ó? A teoria não era pro A ser menor que o X aí, não? Porque, tipo, você vai pegar o A tá somando com dois ângulos maiores que o X, por exemplo. O A ser o quê? Menor do que o X? É. Sim, mas o A é menor do que o X. Ah, não, eu que viajei aqui. O É. 90. O Tranquilo. A é menor do que o X, ele continua sendo. Só que Aham. a relação dele com o X é a relação de 90 mais metade dele. Então, por isso mesmo. Entendeu? Eu tinha prestado atenção. Tranquilo. É. O lance aqui independe. O A pode ser, sei lá, 10. A metade de 10 é 5, né? Ficaria 95 graus o X, tá? Entendi.
Mas olha só, uma observação importante. Você falou isso aí de olhômetro, não foi? Você olhou, achou que o ângulo estava agudinho, né? E o outro estava obtuso, não foi? Foi. Então, principalmente nas provas, não confia no teu olho, confia nas tuas contas, tá bom? Já peguei aí prova, vamos supor uma prova aí que sempre tinha no rodapé escrito: "Não confie no desenho", né? O desenho é meramente ilustrativo, prova da AFA. Galera, o desenho pode parecer um quadrado, mas não confia que é um quadrado no exemplo, tá bom? Você tem que fazer as contas para saber. Já peguei prova que tinha um desenho assim, ó, todo torto, todo tortão. E ele falou que isso aí era um losango perfeitinho, todos os lados iguais, tá? Como eu já peguei também coisas que pareciam que eram certas, mas não eram. Tipo, esse ângulo aqui que parece obtuso, na verdade, quando você faz as contas, isso aí é agudo. Eles põem de propósito, fora de escala, para o aluno eh, não perder tempo olhando e achar que está certo, né? Aquele anti-chute da prova. Ele tem que fazer a conta para conseguir resolver, tá bom? Então é até bom na geometria você desenhar mal, entre aspas, eh, para não acostumar o aluno a olhar e achar que é, tá bom? Isso aí é uma observação mesmo para quando vocês forem fazer a prova. Não confiem nos olhos, confiem nas contas. Mais alguma dúvida? Que não. Então tá beleza. Então, gente, nós ficamos por aqui, tá? A aula de exercícios já vai estar disponível, se não me engano, amanhã. Podem ver, tá bem completinha, bem bonitinha, tá? Tanto de matemática 3 quanto de matemática 1 e 2, tá? Então é só isso. Valeu, valeu. Sempre é gratificante quando os alunos entendem bem, né? Se tiver uma dúvida específica, rapidinho, pode sim. Você chegou a anotar, André? Ah, não assistiu ainda? Então fica para uma próxima, né? Nosso contato é mais por aqui mesmo pelas aulas e pelo chat. Assiste, mete bronca lá, que tá um conteúdo bem, bem bonito, cara, de todas as matérias. Isso aí, pode anotar sim.